Olá a todos, meu nome é Murilo Fernandes. Eu estou aqui para apresentar esse pequeno projeto que utiliza as tecnologias HTML e CSS. Curso esse que foi ministrado pelo professor Diego Mariano através da plataforma Udemy, como eu estou mostrando, curso de CSS e o curso de HTML. E com base nisso foi possível criar esta página que une essas duas tecnologias. Então, em uma explicação rápida, o HTML significa linguagem de marcação de hipertexto. Então, é através desta tecnologia, desta linguagem, que todas as páginas web que conhecemos hoje e também já faz algum tempo ela é construída. Então, toda essa estrutura, então ela é uma linguagem padrão para criar esse documento HTML que vai conter essas informações a respeito de alguma empresa, algum blog ou de algum assunto específico. E é através dele que temos através deles dois, né, do HTML e do CSS, que temos esta página bonita. E pelo HTML é possível criar a estrutura. Então todos os elementos que compõem esta página são feitos pelo HTML. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, eu tenho esse menu onde eu tenho os meus links que vão, em teoria, me levar para a página de home, que é a primeira página, quem somos, serviços e fale conosco. E cada um deles são links. Aqui temos um título, um parágrafo, um outro título e outros dois links. E por fim, no rodapé, um outro texto. E todo esse conteúdo ele é acessível através de um endereço de uma página de algum domínio, por exemplo, wall.com.br. E aqui eu tenho um exemplo de uma URL de um endereço válido, onde eu tenho o nome deste domínio, seguido desta rota, seguido deste arquivo HTML que está sendo trazido para mim. E também eu tenho esse projeto feito e também estou rodando ele também localmente, mas o efeito vai ser sempre o mesmo. Então é através dele que eu consigo construir esses elementos que são visíveis na tela. E todos esses elementos eles são representados através de tags, que seriam esses sinais de menor e maior. E cada tag ela vai ter um nome correspondente para aquilo que ela é feita, daquilo que se pretende usá-la. Então, se eu tenho uma imagem, eu vou ter a tag img com esse atributo source para indicar aonde que essa imagem está localizada, juntamente com esse texto alternativo, para caso essa imagem não carregue, o termo logo vai aparecer. E também foi muito utilizado essa parte de estilos. Então, por exemplo, para definir que esse título contenha esta cor meio laranja, se eu olhar para aqui, H1. Então, por exemplo, foi utilizada a cor FF7F50, ou seja, uma cor laranja, como se fosse um coral. E para todos os títulos principais que eu tenho em alguma tela, eu utilizo essa tag H1.
Então, de modo geral, eu tenho esta página que seria uma página de portfólio, um exemplo de portfólio, onde eu tenho essas estruturas. Então, passando rapidamente para explicar o que se, quais são as tags que são utilizadas, eu tenho este documento index.html, que é esse documento que é carregado quando eu faço esta chamada. Então, de acordo com a rota, de acordo com esse endereço que eu solicito para esse servidor, ele me irá trazer esse conteúdo personalizado. Ele vai receber esta minha solicitação e buscar por essa página específica. Ele vai buscar essa informação, e esse conteúdo que estamos vendo nesse momento é estático, mas se fosse algum servidor real, seria um conteúdo dinâmico. Talvez as informações como este texto ou esse título viesse de alguma outra fonte, de algum banco de dados ou alguma outra tecnologia, algum outro componente, por exemplo. Então, passando rapidamente, eu utilizo essa tag doctype HTML para informar que eu estou usando a versão 5, seguido desse HTML lang igual a aptbr. Então, eu estou dizendo que eu estou abrindo esse meu documento HTML na linguagem português Brasil. Sendo isso é muito importante para localizar de qual língua que esta página está sendo formatada. Seguidamente, eu tenho essa área de header. Essa área de header seria a cabeça dessa página, que eu vou conter informações sobre elas, como se fossem pensamentos. Por exemplo, eu tenho alguns metadados para dizer que esse conjunto de caracteres vai ser o UTF-8. Então, quer dizer que significa que ele vai aceitar esse conjunto de caracteres, que irá aceitar alguma acentuação, algum C cedilha. Por exemplo, serviços com C cedilha, página com esse acento agudo. Então, esta tag meta, junto com este atributo chorset UTF-8, ele é importante para definir que eu aceite esses caracteres especiais, acento, C cedilha, e não ocorra erros. Seguidamente, desse meta com o atributo nome, viewport, conteúdo, width igual a width device, initial scale igual a 1 ou 1.0. Então, quer dizer que esta página ela sempre vai carregar com base em uma largura do meu dispositivo. Então, isso pode variar, mas ele vai sempre se ajustar com qual dispositivo que está renderizando. Então, ele vai ter essa largura de acordo com o dispositivo. Se tiver alguma resolução maior ou menor, essa página ela vai se adequar. E segundo, que ele tem essa escala inicial de 1 ou 1.0, quer dizer que é 100%. Então, ele vai ter essa ampliação sempre de 100%. Segundo, ele tem um título, por exemplo, title usando CSS. Então, é esse nome que vai aparecer na guia. Então, essa é uma informação que aparece, enquanto essas duas informações são apenas internas, que não aparecem para quem está navegando. Em seguida, através dessa tag de link, eu consigo importar o meu arquivo CSS, que está dentro dessa pasta source com esse nome style. Então, através dessa tag de link, eu consigo importar, utilizar esse estilo que está em outro arquivo, para não misturar conteúdo HTML com conteúdo CSS. Seguido, temos a parte do body. Dentro dessa tag body, eu consigo expor aquele conteúdo que eu quero que seja visual, que quando eu carregar essa página seja possível vê-lo. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse cabeçalho. Então, header e barra headers é para delimitar que esta é uma área de cabeçalho.
diff entre header e /header vai ser considerado uma área de cabeçalho. Seguido disto, eu tenho uma outra divisória, isso que é div, que ela vai agrupar outros conteúdos ou outros grupos de conteúdos através dessa classe container. Eu defino uma vez no meu estilo e ela vai ser aplicada para ela e para os elementos filhos, que são os elementos que estão dentro dela, por exemplo, essa div logo e essa div de menu. E essa div de logo ela vai ser responsável só por comportar esta imagem que de fundo desse leão, por exemplo. E eu utilizo essa imagem, esta tag image, que vai me dizer que eu vou renderizar uma imagem, que eu estou especificando que eu vou carregar esta imagem chamada logo.png com texto alternativo logo para descrever caso ela não apareça. Tem uma descrição do que ela seria. Em seguida eu tenho um outro agrupamento de menu, então eu vou ter todas as minhas âncoras, todos os meus links para a página de home, quem somos, serviços e fale conosco, e seria essas daqui mesmo. E todas elas eu forcei para que abrisse dentro dela mesma. Se eu colocasse underline blank, ele forçaria a abrir em uma nova guia, mas nesse caso para abrir dentro dela mesma. Isso. Mais abaixo eu tenho esse conteúdo que está no meio da página. Então eu tenho esse título, esse parágrafo, esse outro título e dois links, duas âncoras. Então da mesma forma eu tenho outras divs para agrupar todos esses elementos. Eu considero como a div principal, que é todos eles juntos aqui, essa parte que está essa imagem de fundo, este efeito que é esse fundo preto um pouco transparente, seguido de um outro container que vai de fato abrigar esse título, esse parágrafo. E dentro também eu tenho uma outra divisória que vai agrupar esse H2, esse título principal, juntamente com esse conjunto de outros elementos que são links para outras páginas que foram feitas durante esse curso também. Seguido desta tag footer, que vai evidenciar que esta vai ser uma área de rodapé. Fechou o corpo e fechou este documento HTML. Então essa seria a estrutura da página. Porém, para ela ficar bonita desta forma, ter esses efeitos de fato, aí já fica por conta do CSS. Então, por exemplo, eu defino que todos os meus parágrafos contenham a cor branca, usando esse código hexadecimal FFFFF, seria 100% de tom de vermelho, verde e azul. Um tamanho de fonte de 15 pixels, que é essa unidade de medida para especificar qual vai ser o tamanho deste texto. Font family, para dizer qual tipo de fonte que eu quero que seja exibida, a forma como esse texto ele vai aparecer, e da forma que está aqui, está dizendo Helvetica é a primeira fonte, caso ela não esteja disponível, Arial, e caso ela não esteja disponível também, a Times New Roman. E quando eu tenho um tipo de fonte que tem um nome composto, eu preciso colocar entre aspas, seguido de uma sombra sobre o texto, por isso que é text shadow, onde eu tenho um pixel horizontal, um pixel vertical e um pixel de espalhamento dessa sombra, seguido da cor dessa sombra, que é preto. Então ela dá esse efeito de uma pequena sombra por trás dela. O meu corpo, o fundo que está por trás de todos esses elementos, ele é preto, por isso que tem esta propriedade
background color, ou seja, cor de fundo, cor preta. E eu tenho, então no caso já temos um tipo de seletor, um tipo de uma forma para estilizar, que é pelas tags. Pelo nome das tags eu consigo estilizá-las. Uma outra forma é esse asterisco. Então eu vou fazer uma formatação global, uma formatação geral em toda a minha página, que ela vai substituir alguns estilos que são definidos pelo próprio navegador. Porque se eu colocar alguma tag e não especificar algum estilo, por padrão ele vai pelo navegador. Agora, se eu tiver algum arquivo externo, como por exemplo esse style.css, ele vai sobrescrever esse estilo implementado pelo navegador. Seguido isso, continuando aqui, nós temos essa margem 0 e padding 0, que significa são as margens externas e as margens internas. Então, por exemplo, se eu inspecionar algum elemento, cada elemento ele vai ter essas propriedades. Então eu tenho o conteúdo, por exemplo, neste H1, bem-vindo à minha página. Fora dele eu tenho esse espaçamento interno chamado padding, que é esse espaçamento entre esse conteúdo até a sua borda, a borda do próprio conteúdo. Então entre esta borda e esse conteúdo tem um espaçamento entre eles, um espaçamento interno. Agora a margem, esta margem é um espaçamento externo, vai ser literalmente um espaço entre a borda desse primeiro elemento, por exemplo esse H1, esse título principal, e a borda do próximo elemento. Esse elemento é o parágrafo. Então ele vai ter essa marcação que vai dizer, eu preciso de um espaço entre um e outro. Que de forma global, nesse ponto, eu estou definindo como 0, para que todos os conteúdos tenham sua liberdade de margens externas e internas. Tipo de fonte, que eu fui explicando anteriormente. E aqui eu tenho a área de cabeçalho, que vai ter uma cor de fundo aqua, que eu preferi utilizar o hexadecimal 00FFFF, e por isso tem essa cor de azul piscina nesta parte aqui. Foi definido que ele vai ter essa altura, esta altura de 80 pixels, um espaçamento interno de 20 pixels, ou seja, entre este início até esta borda aqui são 80 pixels e vai ter um espaçamento interno de 20 pixels para fazer com que esta imagem e este menu não fiquem colados a essa parte superior. Então dou uma pequena distância interna dentro dele mesmo para abrir espaço. Por isso nós damos esses 20 pixels de espaçamento interno, ou padding, e esta altura de 80 pixels. Abaixo eu tenho o rodapé, que também tem essa mesma cor de fundo azul piscina, uma altura de 50 pixels, um pouco menor do que essa área de cabeçalho, porque o texto e esse conteúdo é bem menor do que essa área de cabeçalho, por isso um pixel menor. Text Aligned Center vai alinhar o texto ao centro, então esse texto eu consigo deixar ele no centro, no meio da página, através dessa propriedade chamada Text Align. Novamente um padding, esse espaçamento interno vai ser 10 pixels em cima, embaixo, na direita e na esquerda. Para todos os lados vai ter uma pequena distância interna de 10 pixels. E um font size, ou seja, um tamanho de fonte de 12 pixels, para ficar um tamanho um pouco menor do que o resto do texto. E também com uma sombra, um text shadow de 1 pixel horizontal, vertical e de espalhamento com a cor preta. E para esse título que eu tenho aqui em cima, bem-vindo à minha página, eu tenho uma formatação que vai ter uma cor coral, através do código hexadecimal FF7F50, uma sombra
um texto também alinhado ao centro e uma margem, do qual eu especifiquei que ele vai ter 50 pixels de uma margem bottom, uma margem de fundo. Então é em cima, direita, baixo, esquerda. Estamos tendo 50 pixels de distância externa. Então entre o meu bem-vindo à página e esse parágrafo foi imprimido esta margem externa de 50 pixels deste H1 para baixo, fazendo com que esse parágrafo fique um pouco mais distante. Então temos uma outra forma que são os IDs. Os IDs são identificadores únicos, então eles vão identificar um único elemento. Então o principal, ele vai identificar somente a div que vai conter esta ID principal. Logo, menu, por exemplo, também contém IDs, contém identificadores que vão identificar eles de forma única, ou seja, não pode haver outro elemento com esse mesmo nome de ID, o mesmo identificador, ele tem que ser único. Então, para esse conteúdo principal, que seria essa parte que contém esta imagem de fundo, junto com as demais coisas, com os demais elementos. Então foi definido que ele vai ter essa imagem de fundo, background image, e pelo atributo URL eu vou dizer aonde que esta imagem está. Cidade ponto barra, cidade.jpg. Então você já vai estar dentro do mesmo diretório desse style.css. E clear both ficou desta forma porque dentro desse menu eu uso esta propriedade chamada float, que vai posicionar o meu logo e vai posicionar o meu menu, este logo à esquerda, por isso que é float left, e o meu menu float right, para ele posicionar à direita, menu posicionado para a direita e esse logo posicionado à esquerda, por isso que é float left, posicionar para a esquerda, e float right, posicionar para a direita. Porém, ela meio que, vamos dizer assim, ela engole o conteúdo que tiver abaixo. Qual que é esse conteúdo? A div principal. Então ela seria engolida por esses dois e causaria problemas. Para resolver esse problema, usa-se a tag clear. Então pela tag clear eu consigo limpar essa formatação indigesta do float, desse float, sendo para a esquerda ou para a direita ou no centro, o que for melhor, mas ele sempre vai ter esse efeito contrário. Então eu preciso que o elemento que esteja abaixo dele limpe essa formatação e resolva qualquer problema. Background size de 100%. Então vou definir que essa imagem que foi carregada de fundo, ela vai ocupar 100% desta área, 100% desta área, de ponta a ponta. E essa altura mínima, esse min height, vai ser essa altura inicial de 410 pixels. Isso quer dizer que ela vai, no mínimo, ocupar 410 pixels de altura. Então desse ponto até esse ponto, por exemplo, vai até 410 pixels. Mas caso o conteúdo que esteja dentro dela ocupe mais do que 410 pixels de altura, ela se adequa, porque isso é uma altura mínima, é uma altura inicial que pode ser esticada de acordo com o que tiver dentro dela. E um espaçamento interno de 100 pixels acima e 0 pixels para direita, baixa e esquerda, dos outros lados. Então vai ter somente 100 pixels, ou seja, fazendo com que o conteúdo que tiver aqui dentro ele tenha um espaço no topo, um espaço interno no topo de 100 pixels, fazendo com que, por exemplo, esse título ele desça um pouco mais. Então essa distância para o topo, que seria aqui no alto, ela carrega 100 pixels de espaçamento interno. Em seguida temos este menu. Então todos estão isso.
Então também tem a forma de descendência. Então para todas as tags A, para todos os links que compõem este menu, que fazem parte desse ID de menu, que seria esta área aqui, vão receber um espaçamento interno de em cima e embaixo de 52 pixels e dos lados 20 pixels, fazendo com que eles se distanciem um pouco para não ficarem muito colados e tenham uma distância em relação ao topo, para ele ficar um pouco mais abaixo, para ficar relativamente centralizado nessa visualização. Text Decoration None, ou seja, nenhuma decoração de texto, nenhum estilo sobre eles, que por padrão todas os links eles vão conter esse sublinhado. Então para eliminar esse sublinhado, utilize esse Text Decoration None para limpar qualquer estilo padrão desses links, dessas âncoras. Desse menu vai ter essa cor preta, que eu também utilizei o hexadecimal. Então o 1 100% de vermelho, o 1 100% de verde e o 1 100% de azul, preto. E uma sombra de texto de um pixel horizontal, um pixel vertical e a cor preta. Então ele fica ligeiramente com uma sombra para todos os lados. E também adicionei esse efeito de transição, que vai durar de 4 segundos, suavemente para fora. Ou seja, então quando eu aplicar algum efeito sobre esse menu, ele vai demorar 4 milissegundos. Ele vai demorar 0,4 segundos para fazer esse efeito de transição, para sair de uma cor para outra cor. Que é o que acontece quando eu passo o mouse sobre qualquer um dessas âncoras, desses links, eu tenho esse fundo preto aplicado com uma cor de texto diferente. Ela tem essa transparência que ela leva 0,4 segundos para acontecer de uma maneira suave. Por isso que ela tem essa transition de 0,4 segundos com uma saída suave, uma saída pelo alto e suave pelo easy. Então eu preciso aplicar alguma propriedade dentro dessas minhas tags de links para que quando eu passar o mouse haja algum efeito. Esse efeito é devido pelo hover. Então este atributo hover vai permitir com que todas as minhas âncoras, todos os meus links, quando eu passar o mouse, algum efeito seja aplicado, que é o que? A cor de fundo preta, background color preto, e a cor azul piscina, também usando o hexadecimal. Isso. Então quando eu passo o mouse, ele vai aplicar esses efeitos, cor de fundo preto e cor do texto azul, ou piscina. Aqui eu defino também algumas estilizações para essa parte de páginas secundárias. Ela tem uma margin top de 10 pixels, ou seja, ela tem uma margem no topo em relação a esse título e esse parágrafo de 10 pixels. E uma cor branca, color FFFF, que é branca, significa cor branca. E também para essas pequenas âncoras, para esses pequenos links de páginas secundárias que foram feitas em paralelo dentro desse mesmo curso, de ele ter esse espaçamento interno de 52 pixels, esse padding de 52 pixels, para dar uma pequena distância entre cada um deles, porque internamente eles estão mais espaçados, permite que eles fiquem lado a lado e com um certo espaço, não fiquem colados, também com a cor branca. Uma outra forma de estilizar vários elementos ao mesmo tempo é pelas classes. As classes se dão pelos pontos, né? Então ponto container, ponto efeito. Então eu tenho essas duas classes, então efeito e container. Vamos ver aqui, efeito e container. Então aqui eu vou, dentro desse container, eu vou aplicar uma largura, um width, uma largura de 960 pixels, ou seja,
dentro de container vou ter uma largura de quase 1000 pixels. Então tudo que tiver entre div class container barra div, ele vai ter uma largura de 960 pixels. Então desde esse título bem-vindo à minha página até os outros elementos, ele vai ter uma largura de 960 pixels. Então isso é bom para delimitar essa largura fixa do conteúdo. E margem, essa margem externa de 0 alto, para centralizar, para ele zerar essa altura, essa distância para o topo e essa distância para o fundo, zerada, e dos lados ser totalmente automática, para ficar centralizado. E a parte interessante também é esse fundo preto. Esse fundo preto ele não está totalmente preto 100%. Ele tem uma certa transparência. Isso se dá aplicando a mesma propriedade background color, cor de fundo, porém com o RGBA, que é o tom de vermelho, de verde, de azul e o alfa. O alfa vai determinar essa transparência, o quanto que esse efeito, quanto que essa cor de fundo vai ser aplicada. Então 0 para todas as cores, seja preto, porém não é um preto muito forte, é um preto que aparece 50% do que ele apareceria normalmente. Por isso que ele fica um preto mais suave de fundo. Seguido de um espaçamento interno de 80 pixels, 0, 80 pixels e 0. Então, em cima ele vai ter 80 pixels de espaçamento interno. Então esta borda aqui preta, mais clarinha, ele vai ter esse efeito de ter uma distância de 80 pixels internamente no topo e de 80 pixels embaixo, por isso que ela também desce um pouco. E é o fim. Para essa página principal é isto, e foram desenvolvidas duas páginas secundárias. Essa página de espaçamento, onde eu destaco esta parte de margem externa, que seria essa distância entre um elemento e outro, de uma divisória e outra. Tem a distância da borda dessa primeira divisória e da borda dessa segunda divisória, por exemplo, 20 pixels. Então tem um margem de 20 pixels, como pode ser observado. Então essa div 2 eu tenho um espaçamento externo de 20 pixels para todos os lados. Então entre essa primeira divisória e essa segunda eu tenho um espaçamento de 20 pixels para todos os lados, em cima, baixo, direita e esquerda. E tem um espaçamento interno, que é o padding. Então esta quarta divisória ela tem um padding, tem um espaçamento interno de 20 pixels também para todos os lados. Então, se eu aplicar 20 pixels, eu tenho 20 pixels de espaçamento interno entre esse conteúdo escrito div4 e a borda de 20 pixels em cima, direita, baixo e esquerda, para todos os lados. E voltando, eu tenho também os containers. Eu tenho essa área de container que vai delimitar as áreas que a minha página pode conter. Então eu tenho essa área de cabeçalho, para ela representar pela tag header. Eu tenho outra divisória, que seria a divisória principal. E eu tenho outras duas divisórias, que vai ser o conteúdo principal à esquerda, o conteúdo lateral ou secundário à direita. E esse furo, que vai ser o rodapé. Rodapé aqui, o header aqui, conteúdo principal e conteúdo lateral. E para ficar dessa forma, visivelmente para entender, foi utilizado um pouco do CSS também. Então, do body, que é o corpo da página ser totalmente preto, por exemplo. O header, ele ter essa cor de fundo, então background color, esse aqua, essa azul piscina, uma altura de 80 pixels e um padding de 20 pixels. Ou seja, ele vai ter uma altura de 80 pixels, ele vai ter 80 pixels aqui e um espaçamento interno de 20 pixels. Então, o termo cabeçalho, ele está com uma distância interna dele até essa borda de 20 pixels, tanto em cima, embaixo, direita e esquerda. A âncora, que é esse link, ele vai ter um tamanho de 30 pixels, font size de 30 pixels, então ele vai ter esse tamanho.
e a cor branca, color white. Então eu posso utilizar o termo, o nome da cor, o código é hexadecimal ou o RGB ou RGBA. São as formas de aplicar cores no CSS. E nesse rodapé também foi aplicado essa cor de fundo azul, uma altura de 50 pixels um pouquinho menor, um text align center para dizer que o texto precisa ficar alinhado ao centro, e um espaçamento interno de 10 pixels para todos os lados, em cima, baixo, direita e esquerda. E o interessante seria essas divs, esquerda e direita. Na div da esquerda eu coloquei uma cor de fundo, background color red, de vermelho, como pode ser vista, uma altura mínima de 200 pixels, então, por isso que ele vem desse ponto até aqui embaixo, são 200 pixels, então, altura mínima, pode esticar de acordo com o conteúdo. Ele vai ocupar uma largura, uma width de 60%, então eu tenho 100% dessa largura, eu pego 60% para esse conteúdo principal, então width 60%, largura 60%, e flutuando à esquerda, se posicionando à esquerda. Propriedade float left, então ele vai ficar marcado do lado esquerdo, e o conteúdo lateral float right, então vai ficar posicionado à direita, com um fundo, uma cor de fundo amarelo, uma altura também mínima de 200 pixels, e ele vai ocupar o restante dos 40% da largura da página, por isso que é width 40%. E é isto. O conteúdo geral é este. Obrigado pela atenção e até a próxima. Muito obrigado.